Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Everaldo Araújo de Oliveira, realizada em 6 de maio de 2025. Tudo bom, Everaldo? Eu estou bem, obrigado. Everaldo, a gente agradece a sua participação. E aí a gente precisa que você faça a sua autodescrição, por gentileza. Ok. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu me chamo Everaldo Araújo de Oliveira, sou brasileiro, nascido em São Paulo, sou paulistano e sou branco, estou de óculos, camisa branca, um blazer azul e cabelo penteado com gel. Perfeito. Everaldo, então a nossa conversa tem duas partes. A primeira é uma parte sobre a sua família, sua vida, onde você estudou, sua vida pessoal. E a segunda parte a gente vai falar mais sobre a sua experiência profissional. Então, para começar, a gente queria saber onde você nasceu. Eu nasci na Zona Leste, no Tatuapé. E aí tem a brincadeira, né? Porque eu sou corintiano, porque eu nasci no Parque na Rua São Jorge, uma maternidade que existia. Então sou paulistano. Sou filho de... eu tenho os pais ainda vivos, a minha mãe e meu pai, e tenho duas irmãs, que são mais novas do que eu. Legal. E aí, a gente queria saber como que você se formou, onde você estudou, onde você se graduou. Eu estudei também na Zona Leste, no bairro da Moca, e eu cursei administração e economia. E ainda estudando, muito jovem, com 16 anos, eu ingressei no mercado de trabalho, o que hoje seria o equivalente a um summer job, numa brincadeira do meu pai com os amigos, né, que era do mercado, e daí que deu início e a origem do meu interesse e ter continuado desde 86 até hoje no que eu faço. Perfeito. Então você já deu aí um spoiler, mas a gente queria saber como era composta a sua família e se alguém já atuava no mercado, quem era essa pessoa. Não, ninguém nunca atuou no mercado da minha família. Basicamente meu pai que tinha um amigo ou alguns amigos, e um deles era diretor de uma corretora na época, onde eu inquieto, né, assim, aquela adolescência e ainda estudando, queria fazer alguma coisa e ele me mandou para ficar uma semana com um amigo nessa corretora. A corretora eu dou o nome, ela se chamava Progresso. Então foi daí que tudo se iniciou. Legal, então agora indo para o seu histórico profissional, a primeira pergunta era exatamente essa, como você ingressou no mercado de capitais. Então você estava jovem, querendo trabalhar e chegou na Progresso, é isso? Foi exatamente isso. Eu fui visitar a corretora que ficava na Avenida Paulista, já tinha migrado o centro financeiro do centro para Paulista, e a corretora Progresso era uma corretora grande na época, e esse amigo do meu pai, ele permitiu que eu fizesse lá uma semana de visitação, alguma coisa equivalente a um treinamento, e eu me apaixonei e eu nunca mais saí. Perfeito. E aí depois você foi fazer a graduação na área? Mais ou menos, né? Porque aí eu migrei de administração para economia, porque dentro do conceito da época, se eu estudasse economia, eu seria alguma coisa de relevância no mercado, né? Na verdade, depois a gente descobriu que os engenheiros têm mais espaço do que os economistas, né? Pelo menos para o que eu fiz, mas isso aí já é outra história. Perfeito. E aí, a gente queria saber sobre os cargos que você ocupou, então, do primeiro até atualmente, e quais foram as suas principais responsabilidades nesses empregos, nesses cargos. Vamos lá, são alguns, né? Lá em 86, no início, eu trabalhei no departamento de commodities dessa corretora. Eu era escriturário, alguma coisa assim, né? Fui contratado por uma moça que vinha querendo e tinha solicitado uma pessoa para ajudá-la. E como era muito ligado na época à atividade das mesas, né? Mercado de algodão, café, boi, né? Principalmente o boi. Sim. Né?
eu fiquei muito próximo desse time, né, da mesa, e aí eles pediram para que eu fosse trabalhar com eles. E aí, trabalhando com eles, lá a atividade que fazia sentido era que eu fosse auxiliar de pregão. Então, eu passei a ser auxiliar de pregão. Aí vem a primeira curiosidade, porque naquele momento a bolsa, a BMF, ela estava sendo lançada, e aí eu recebi um jaleco para eu participar do primeiro pregão do que hoje é a B3, que era a BMF, né? A gente já tinha a Bovespa e já tinha a Bolsa de Mercadorias. A Bolsa Mercantil e Futuros era uma novidade, né? O pessoal que, financiado pela Bovespa, tinha estudado em Chicago para poder lançar essa nova bolsa. Sim, perfeito. E aí, pensando nessa sua experiência como operador, você começou ali muito jovem. Como você se formou? Você fez algum curso específico para isso? Sim, na época eram diversos, né? Muito focado e especializado para isso, né? Então, com 16 anos, ainda como operador, não era possível, porque segundo a regra, né, e as normas, eu só poderia ser operador ou um procurador quando eu alcançasse a maioridade. Então, com 18 anos, eu fui emancipado para poder ser operador, né? E nesse intervalo eu fui cursando diversos cursos, né? Técnicos além de fazer o curso mesmo de operador, né? Para poder ser qualificado e certificado para poder exercer a função. Tá certo. E aí, assim, eu sei que você tem muitas histórias, mas a gente queria saber das suas memórias sobre o pregão Viva Voz, alguma história específica que você queira compartilhar. Olha, assim, eu sou nostálgico, né, sobre o tema, porque estar lá, né, no dia, falando de BMF, né, porque a Bovespa já tinha a sua história. Aliás, os operadores, né, foram os que treinaram para os operadores de BMF exercer a função, né. Era um mix, na verdade, do que era a bolsa de mercadoria, que a gente chamava de bolsinha, com o que era a Bovespa, e aí você formou ali o que eram os operadores auxiliares da BMF, né? E eu fui treinado como auxiliar e depois me treinaram como operador. A corretora ela era muito grande, ela tinha muito volume, então eu era um cara que inicialmente eu não conseguia brincar muito porque tinha muita atividade, né, como auxiliar. Como eu disse, o volume era muito grande dessa corretora. Mas também, quando passava aqueles intervalos e momentos de muito volume, não tem como a gente não se lembrar de como era divertido e como era muito bom trabalhar naquele ambiente, né? Onde todo mundo se matava, né? Literalmente, ganhava a vida no grito, mas que tinha, né, o seu momento de parceria, né? De irmandade. Era um negócio muito, muito emblemático isso. Eu, muito provavelmente, devo ter, sei lá, participado uns 10 anos do pregão, que é muita coisa, né? E muito jovem. Então, muito jovem, você tem muita energia, né? Você tem físico, né, para isso, né? Mas se você quer um dado interessante, em momentos de crise, de pregão com muita gente, eu chegava a perder 3 quilos. Uau! Eu não tinha muito na época. Hoje até tem bastante, mas na época a gente não tinha muito, mas era para você ter uma ideia e ter uma referência de como as coisas eram, né? O negócio da energia, da força, né, que precisava ter, a voz, né, que precisava se poupar uma noite antes para no dia seguinte, porque saiu um plano, que teve alguma notícia importante, e não existiam os eletrônicos, né? Então, aquela abertura, aquela situação, né, ela, na verdade, você tinha que resolver ela na garganta, né, e no braço. E as histórias eram nesses momentos de crise ou de abertura ou de uma notícia que saía. A gente, como era muitos, e eu felizmente sempre tive envolvido em grandes corretoras, as apregoações levavam a gente a que os fechamentos fosse um negócio, né, muito disputado, e a gente acabava, de certa forma, rompendo aquela porta lá da BMF que tinha no meio, e acabava tendo que operar na praça, e aquelas histórias que você ouve eram tudo verdadeiras, né? A gente já pegou umas histórias assim. E aí, para você
ir para o pregão, você tinha assim um jeito específico para se preparar? Sim, eu tinha, e esse passou a ser o diferencial de alguns operadores, né? Uhum, Porque é muito chato você ter que, né? Puta, eu preciso dormir cedo porque amanhã vai ser um dia difícil. Olha, eu uhum, preciso não tomar isso ou não comer aquilo porque vai interferir na voz. Eu preciso ler, né? Antigamente as coisas não eram e não tinha disponibilidade de informação que tem hoje, né? sim, Então a gente ia aqui à banca, acordar bem cedo, ler alguns jornais. Pelo menos a gente tinha esse hábito, né? sim. E acabava se destacando mais no pregão por isso. Mas eu sempre digo que aquilo é um skill, né? Nem todo mundo tinha. Uhum, Então, eu acho, e, assim, que tinham operadores mais habilidosos do que eu, porque tinham um skill, uhum, né? Rápido. E aí também a nível de curiosidade, a título de curiosidade, na verdade, era um treinamento, né? Eu tá com o telefone num ouvido e o outro ouvido ficar disponível para ouvir a roda. sim. Só que vai tudo para dentro do mesmo cérebro. E aí, essa confusão de informação, basicamente é treino, você ia treinando. E aí a minha técnica era a seguinte, é chegar antes todo mundo, ir para o centro da roda que ia ser formada antes, se preparar, anotar as coisas, e à medida que o pessoal vai chegando e o número e o volume vai aumentando, você já vai acostumando com aquilo. Uhum. Chegar no meio do jogo e ouvir tudo aquilo, é muito difícil de você assimilar e conseguir entender o que está acontecendo. Então você já tinha ali um É, hábito de criei chegar uma técnica antes. lá. Muito bom. E aí, sobre a dinâmica do seu trabalho nesse período, a gente queria saber onde você operou, em que roda você ficava, as hierarquias nas organizações de cada roda. É interessante, porque como tudo era no início, né, a BMF não tinha muitos produtos, né? Então, o produto que foi na época uma inovação e não aconteceu na Bovespa, e sim na BMF, era o contrato de índice futuro Bovespa, que Uhum, era na BMF. tá. Então, assim, inicialmente era o que eu fazia, né? Primeiro como auxiliar e depois como operador. Passado um tempo, a Bolsa foi testando alguns produtos de taxa de juros, né? E um deles vingou, que era a taxa de juros DI, né? Uhum, Os DIs. Então eu passei a operar muito DI, né? Por uma característica que eu tinha, né? E eu tinha estudado um pouco o produto, né? Então eu passei a operar muito DI, né? E aí chega aquele momento, né? Antes disso, você tinha, dadas as políticas, né, do Banco Central, um volume grande em ouro, né? uhum, Ele balizava muito, e depois o próprio futuro de dólar. Né? uhum, Então passei a operar dólar e DI. Tá? perfeito. E aí, essas operações, essas rodas que você participavam, eram todas aqui no pregão do primeiro andar. Isso aí para o pessoal entender um pouco, né? O pregão que eu participei, hoje, ele é o hall de entrada do prédio da Praça Antônio Prado. Sim. Aquilo que o pessoal entra e tem, Uhum, aquilo tudo era um pregão, né? É difícil você imaginar ter 1.000 pessoas ali, mas essa era a realidade da época. E também não tinha os pits, que depois foi construído o prédio, ficou magnífico, uhum, né? Os pits, tinha segmentação das rodas. A gente, basicamente, né, o pessoal do posto, né, colocava uma fita amarela só para demarcar e ter uma certa organização, e a gente ficava ao redor daquela fita, e uhum. ali a gente constituiu os pregões e as rodas, né? Aí você tinha a roda de DI, você tinha a roda de dólar, você tinha a roda de ouro, você tinha as opções do que derivava desses produtos. Legal. E você tinha um perfil diferente, começou super jovem, mas como era o perfil dos operadores lá na época, os seus colegas? Olha, a gente tinha de tudo. A gente tinha realmente de tudo. E eu brinco que não ter ido ao exército, mas ter participado do pregão da Bolsa, ela moldou e forjou bastante a minha personalidade, né? Aham. Eu tenho muito a agradecer por esse período, né? Porque realmente você tinha lá o filho do engraxate, a pessoa menos favorecida, alguém que precisava trabalhar para subsistência, como você tinha o filho, o neto do banqueiro, que Uhum. também estava querendo passar por ali para adquirir experiência. Então era um negócio assim bastante, assim, além de grande, bastante, não era homogêneo, tá? Uhum. Heterogêneo, né? Isso para mim teve muito valor, Interessante, bastante diverso. muito diversificado ali.
de como eram as coisas. Legal. E aí, a gente tem uma dúvida. Você chegou a trabalhar com mulheres no pregão? Como era a participação Sim, feminina? sim, eu me lembro de 3, né? Eu lembro a primeira, era uma moça que trabalhava para a corretora Suplicy, se eu não me engano, acho que era Lisa Suplicy, que me impressionou, porque era um ambiente muito masculino, né? Assim, preconceituoso é apelido, né? E ela encarou aquilo e ela ganhou o respeito de todos e é, assim, uma baita de uma operadora. Veio de família já, né? E da indústria de café e tudo mais. Extremamente inteligente. Eu lembro dela, ela era mais velha que eu. Todo mundo era mais velho que eu, né? Então, na época. E depois eu lembro de uma outra moça, que eu não lembro o nome, que veio talvez de uma corretora mais sofisticada, mas ela não conseguiu se adaptar, né, ao que era o pregão. E depois teve uma moça mais nova que era auxiliar de pregão e passaram ela como operadora, passou pelo rito, mas também ela não conseguiu continuar. Eu lembro dessas 3, mas foram muito poucas, né? Sim. E existe algum evento icônico, grandioso, que você lembra do pregão ali, de ter acontecido naquele ambiente, que você gostaria de compartilhar com a gente? Algum dia específico? Olha, tiveram muitos, mas como o que eu fazia era um negócio, né, que tinha que ser meio sigiloso, por conta do formato que a gente lá atrás onde estabeleceu, né? Então vou voltar de como foi estabelecido. Era muito comum que os operadores recebessem ordens da mesa de operação, que por sua vez estavam ligados aos clientes, seja pessoa física ou jurídica. Dentro da BMF, predominantemente, os clientes são pessoas jurídicas, né? Eram bancos, fundos, né? A gente, num formato novo, a gente estabeleceu que o operador ele ficaria ligado diretamente à tesouraria do banco. Então aí você tinha uma questão de estar falando com o tesoureiro, com o diretor financeiro, com um cara do nível maior e, né, mais sofisticado, e nem sempre o operador tinha e acompanhava tudo isso. Então esse é o primeiro ponto. Depois, era muito mais rápido, né, você receber essas ordens e também a resposta para o cliente, né? E, consequentemente, se fosse um cliente grande, que era o meu caso, na grande maioria das vezes, você tem que operar um volume maior ainda, né? Lembrando que no passado a dificuldade era tentar cumprir com a ordem que você recebia na quantidade, né? A taxa muitas vezes não importava muito. A dificuldade era conseguir executar a quantidade de ordens que você recebia. E aí tem histórias, né, de você se desgastar no nível de ficar 9 horas, 8 horas em pé, falando o tempo todo e apregoando o tempo todo, e você ficar irritado e não conseguir mais porque não parava de vir ordem, você não conseguia executar tudo, era um inferno. Não acabava nunca, né? Eu queria que o dia acabasse, ele não acabava. Mas é aquele dia que muito provavelmente estavam passando por uma crise, a gente estava contra o mercado e o volume era grande e o cliente queria operar o que não tinha e era uma loucura. Então assim, aí você ia para fora da praça, aí daqui a pouco você está sem a camisa porque rasgaram essa camisa, o pessoal ficava te puxando e não conseguia chamar atenção, porque tudo era feito para chamar atenção para o cara você fechar com o cidadão, né? Então, só não bastava gritar, porque está todo mundo gritando, né? Eu ainda brincava que o grande lance não era gritar, era você fazer algum gesto, ou tentar chamar atenção no olhar, né? Que aí que estava a malandragem, né? E nesses dias longos, assim, os telefones tinham uma longevidade de bateria? Como que funcionava? Vocês paravam para carregar? Inicialmente a gente não tinha telefone, eu sou da época, como eu contei, ainda eram as cabines, que a gente pegava as ordens, anotava numa boleta, entregava ao operador no centro da roda, ele executava, ou tinha outro auxiliar que anotava o que estava sendo executado, voltava e confirmava para a mesa o que tinha sido feito. Depois a gente renovou, a gente tinha um telefone que tinha uma base no cinto, com um monofone que tinha uma espiral com monofone. Aquilo era a alta tecnologia da época.
Só que aí, muitas vezes, o operador não queria ficar com aquele telefone, ele ficava com o auxiliar do lado e ficava pegando o telefone com o auxiliar como se fosse um orelhão ali. Ah, sim. E aí depois a gente migrou para os telefones que tinham baterias e era sem fio. Mas era um inferno, porque a bateria não durava, entendeu? Pegava esses dias que tinha muita coisa, não durava. E aí você tinha que ir no rapaz de manutenção para ajudar a gente a ficar trocando. Era assim, uma confusão generalizada, né? Trabalho sem fim. Sem fim, porque gargalava o carro da tecnologia, os telefones todos quebravam, era uma loucura. E aí, pensando em tecnologia, como que foi a introdução dessas tecnologias nas negociações? Como que você sentiu isso? Quais foram os desafios e os benefícios dessa mudança tecnológica? Olha, assim, falando de eletronificação, né, que foi a grande virada, né, para que a gente evoluísse em volumes, né, e liquidez, o pessoal fala e usa a frase do mal necessário, né, porque todo mundo é muito, né, nostálgico o que era o pregão, mas assim, não tinha o que fazer. A gente operava um X de contratos, né? E era humanamente impossível ultrapassar aquele X, porque eram humanos e não adiantava você botar 2.000 pessoas que não ia rolar, né? A gente brinca, o operador consegue dar 5, 6 fechados e lembrar do que para anotar. A máquina, ela exponencia isso, né? Fazendo um match dessas operações. Então, assim, eu participei da eletronificação, sim. A gente inicialmente começou a fazer na abertura eletrônica, depois migrava para o Viva Voz. No almoço, você tinha o eletrônico, depois voltava do almoço Viva Voz, e no final do dia a gente fazia um aftermarket, que seria a abertura do dia seguinte, usando os eletrônicos, né? As ferramentas eletrônicas. Foi um divisor de água, foi onde a gente conseguiu crescer de fato, né? Com segurança, né, e com velocidade. Então, só foi benefício. E aí você saiu do pregão nesse período? Assim, como tudo muito jovem, né, eu saí com 24, 23 anos e aquilo que eu fazia no pregão, depois de ter contratado alguns operadores, né, aí você me falou da carreira, então fui auxiliar, fui operador, aí fui gerente do pregão, contratei alguns operadores. Quando esse time estava bem montado, eu subi para a mesa e eu tentei ajudar com um outro rapaz a formatar o que seria o atendimento nas mesas, né, para dar ordem para o pregão. Então eu saí no intervalo, foi aí que eu não participei do pregão onde tinha os pits, porque aí eu já era um cara de mesa. Passado algum tempo, eu retornei ao pregão. O mercado ele tinha crescido muito de volume e a gente tinha um cliente que tinha muita afinidade e, por uma questão de confiança, precisava que eu descesse ao pregão. E aí, minha segunda passagem no pregão foi quando eu desci, já estava mais maduro, enfim, teve alguns meses de adaptação para isso, né? Eu já estava há uns 2 anos e meio, 3 anos, fazendo a parte de broker de mesa, mas depois que a gente organizou esse atendimento, eu retornei de novo para a mesa. Então você se adaptou bem a essas tecnologias? Eu sim. A grande maioria não quis se adaptar, porque era uma resistência de não querer que o pregão acabasse. Sim. Mas eu acho que é mais por isso do que, de fato, a dificuldade, né, eletrônica do que era. Tinha alguns cursos para se preparar para essa mudança, né? A Bolsa, ela deu todas as oportunidades, ela financiou para que o pregão se profissionalizasse na linha da eletronificação, mas, como eu disse, existia muita resistência por conta dos operadores para que isso acontecesse, né? E aí os que quiseram investir tempo, né, o seu tempo nisso, tiveram oportunidade e a Bolsa financiou, inclusive, essa oportunidade. Mas eu não posso te afirmar, mas assim, a impressão que deu visualmente é que a grande maioria não quis. Entendi. E aí não se realocaram no mercado? Poucos se realocaram. Perfeito. E aí, pensando no final do pregão Viva Voz, como que foi esse dia? Como foi o seu discurso? Cara, foi um dia muito triste, porque assim, eu sou o filho do pregão, né? Então,
Sim, e foi uma coisa que para mim foi muito importante, como eu disse, tanto em forjar minha personalidade, né, as pessoas com quem eu interagi, né, que para mim eram maravilhosas, né, e são até hoje, né, Uhum. alguns infelizmente se foram, mas foi um dia difícil, porque a gente mesmo sabendo de tudo que eu expliquei, né, da necessidade da evolução, a gente não quer aceitar, a gente não queria acreditar que aquilo pudesse acabar, né. Então a gente ficava relutando, né, até o último dia, né, mas teve um último dia, eu Uhum. estava nesse último dia, fui convidado pelo Edmir, né, que era o presidente até então, entre algumas pessoas a falar, né, dar um speech, e foi difícil, né, mas basicamente eu tentei passar uma mensagem de que aquilo era uma grande família, né, Aham. que as famílias, assim como a gente assiste e participa, elas ficam maduras, elas acabam criando outras famílias. E aí eu tinha uma família, na época era presidente da Semi Capital Market, e era aquilo que era a minha responsabilidade, Aham. que todo mundo ali, de alguma maneira, ia se colocar, se realocar com as suas famílias. Então eu tentei usar um pouco essa mensagem aí, mas foi difícil. Assim, estou falando aqui, quase embargando a voz, na época foi uma dificuldade tremenda. Sim. E pensando aqui no centro, eh, como que foi para você passar essa época aqui nessa região central? Quais as suas memórias desse espaço? E aí como foi também essa migração do mercado para outros centros financeiros? Olha, assim, foram as melhores possíveis, né, o centro para mim era e quem viveu lembra, né, ele tinha tudo, né, você tinha culturalmente as coisas estavam aqui, a parte de compra, as coisas sempre foram aqui, as novidades aconteciam primeiro aqui, o acesso e do jeito que a cidade foi construída, ela dá condição para que isso seja favorável, de onde você venha, e o centro financeiro era aqui. Então, Uhum. assim, para mim é um pecado encontrar o centro, né? Já teve pior, né? Uhum. Aliás, o Bolsa está de parabéns em insistir, incentivar e financiar isso, né? Porque, assim, fica triste, né? Você vai em todos os grandes centros do mundo, o lugar mais conservado, mais icônico, é o centro das suas cidades, né? E a Sim, gente aqui sofre em conseguir deixar um mínimo parecido, né? sim. E a migração foi aquela migração que o mercado acabou sugerindo. A gente saiu do centro, depois a gente migrou para Paulista, porque os prédios eram mais atualizados, você Uhum. tinha uma abordagem, também tinha a parte de transporte que ajudava muito aos funcionários. E depois da Paulista foi construído, né, o centro financeiro ali na região da Faria Lima, né? Aham. Você tem Itaim, que tinha muito restaurante, muito escritório, o pessoal da Vila Olímpia, que era mais tech, né? Mas também você tinha uma abordagem tecnológica muito boa para Sim, poder implementar um projeto que tivesse como base tecnologia. Então, tudo isso favoreceu essas migrações, né? perfeito. E aí uma outra pergunta, assim, mais histórica. Uhum. Eh, Como que foi o impacto desses planos econômicos, tipo o Plano Real, a Era Collor, como que isso influenciou nas negociações? Como você passou por esses períodos? Pois é, eu diria que a gente, quem ainda hoje, né, ainda está no mercado e usa como profissão, como eu, é um sobrevivente, né? Porque a gente, em teoria, passou por praticamente todos os grandes mudanças e planos, né, que o país teve. Era muito difícil, né? Muito difícil, porque se você for imaginar que na parte do mercado financeiro, de alguma maneira, esses produtos que tínhamos no meu caso sempre BMF, tá? Ele ia ser refletido no que a notícia aí no plano e que acabava numa ordem que era recebida por um operador de pregão para executar, era um negócio muito difícil, era muito complicado e precisava de muita energia. Então, Uhum, assim, em alguns, outros ela ficou sem negociação, né, uhum, por um período de tempo até que voltasse, mas você podia ver de duas óticas, né? Da sua preocupação do que você ia fazer, imaginando o pior, né, depois, e também da preocupação
como é que eu posso ajudar de alguma maneira, né, a minha corretora, né, o meu cliente, né, para que esse período passe logo. Né? Everaldo, a gente queria saber alguns detalhes, principalmente as diferenças entre a BMSP e a BMF e como foi o processo de fusão. Vou tentar colocar de uma forma visual, né? Você tinha um negócio ultra tradicional, que era a bolsa de mercadorias, a gente chamava carinhosamente de bolsinha, né? Que é aquele salão onde você tinha um pitch de madeira redonda, ali os telefones, os operadores ficavam encostados, sentados para operar, né? Você tinha um quadro enorme, uma lousa enorme, né? E atrás dos operadores tinha os auxiliares com um jaleco verde, com uma prancheta anotando o que eles iam fechando. Então você tinha lá o pitch do algodão, o pitch do boi, você tinha um pitch do café, alguns, né, menores. Então essa era o ambiente da bolsinha. Tá. Né? Então o ouro, por exemplo, você operava na bolsinha. Tá. A gente conseguiu transferir o volume depois para a BMF. Então assim, a coisa foi de maneira assim pensada e organizada para que migrasse algum dos produtos para a BMF. E acabou culminando na fusão, né? Na absorção da bolsinha, né, fusão. Um fato curioso, que você gosta de perguntar das coisas curiosas, eu fui auxiliar da bolsinha também, porque na hora que eu fui para a BMF em 86, não tinha nada para fazer. Então eu peguei, passei a ser auxiliar da bolsa de mercadoria para aprender o que era ser auxiliar para aplicar na BMF, porque já tinha o mercado de ouro, então a gente achava que esse era o caminho, né, para o treinamento. E aí o que acontecia? Começou a pegar volume, né, e ter volume no índice e no fechamento do índice na BMF. Então, o fato curioso é que lá na Líbero Badará, onde fica a bolsinha, eu fazia o fechamento do boi, um jaleco verde, descia as escadas correndo, porque ia começar o fechamento do índice Bovespa, que era o do jaleco. Então eu tinha que trocar o jaleco subindo a ladeira ali, onde tem a São João, para a praça, botava o jaleco laranja e entrava para ser auxiliar e ajudar no fechamento do índice Bovespa. Então, uma troca de turno, quase. Exatamente. Era literalmente assim. E sobre os horários de funcionamento do pregão, como que funcionava? Abria às 9, terminava que horas? O que acontecia durante esse período? Inicialmente, a gente fechava próximo da 1h. Depois da 1h, as bolsas usavam esse período para fazer as liquidações do que foi operado até 1h. Depois, né, imagino que em função de querer aumentar o volume, esse horário foi estendido. Você tinha um intervalo de almoço, né, que não tinha negociação, depois passou a ter negociação também no almoço, mas não tinha volume, e a gente ia fechar os últimos mercados. Teve um momento que eram 4h, um momento que eram 5h, porque tinha uma questão de como a gente fechava, se ia ter ajuste diário, se esse ajuste era média ponderada dos últimos minutos. Cada momento a gente testava uma forma, né, que fosse mais aplicável, né, para a ocasião. Mas se você fizer uma conta que 9h sempre abriu, né? Religiosamente, o diretor de pregão trocava a campainha e a gente começava as negociações. E aí tinha um momento que tinha almoço, teve um momento que não. Quando eu dei o exemplo das 8, 9h, se você ia até 5h, né, oficialmente, no volume, num dia de crise ou de alguma notícia, você literalmente ficou todo esse tempo em pé, gritando e tentando se defender dos outros. Então tinha esse momento também da negociação e da pós-negociação, que vocês ficavam ali organizando os negócios. As boletas que nós fechamos. Perfeito. Everaldo, você estava aqui na BMF no processo de internacionalização? Sim. Como que foi esse... O processo de globalização foi interessante, né? Porque a gente fez isso de maneira muito responsável, né? Mas isso acabou trazendo para a gente mais volatilidade, porque a gente estava à mercê de notícias internacionais já, né? E você não tinha como ter essa notícia direta, você tinha diretamente através da sua cotação e do que você ouvia no telefone. Mais tarde, a Bolsa tinha até uns computadores que ficavam na parede ali, né, com as agências de notícia. A primeira foi a Reuters, depois teve a agência de notícia nossa brasileira, né, antes da Bloomberg ainda, tudo isso. E aí você conseguia, de alguma maneira, interagir, mas se você não estivesse na roda também, operando, né. Mas foi um negócio, assim,
emblemático para os operadores, porque estava muito condicionado a tudo que fosse doméstico e as notícias, né, que você recebia e lia de manhã nos jornais para depois, né, interpretar e Sim. operar. Pensando no seu processo de carreira, de construção profissional, você é uma pessoa também que se distinguiu dos outros porque foi presidente de uma corretora. Como foi esse processo, de você se tornar um presidente, das responsabilidades que você assumiu nesse momento? Olha, é assim, eu testei, né, ser um operador autônomo, eu testei Aham. por 6 meses, não gostei, né. Muitos amigos, são, e a bolsa ela inovou colocando um cara como operador especial, né, você tinha um crachá diferente, mas eu não gostei, né. Eu dentro do que eu fazia, e eu estudei, eu percebi que o que eu sabia fazer bem era administrar aquelas pessoas e aquele negócio, né. Uhum. Sempre voltado para uma solução, né, e muito alinhado com a bolsa, sempre foi assim. Aí eu falei: "Por que não eu, né, eu capitalizar isso? Por que eu não, eu seguir essa carreira?". E aí foi o que me ajudou bastante. Então eu abandonei naquela época, naquele momento, ser um operador autônomo, né, como muitos foram, tiveram muito sucesso, e eu invejo, os caras tinham, como eu disse, tinham skill para isso, né. Aham. Eu achava que eu tinha para outra coisa, né. E eu gostava muito da sensação de estar administrando alguma coisa, de Uhum. conseguir contribuir em treinar alguém, em sugerir que mudasse determinada coisa, isso me motivava. Então acho que foi por aí que aconteceu, acho que isso norteou para o que eu fui fazer depois. Como eu passei rapidamente no pregão, eu tive que contratar um grupo de operadores para fazer o time do pregão. Depois eu fui para a mesa colaborar em contratar pessoas, né, com a experiência que eu tinha no pregão. Então isso acabou me chamando a atenção. Falei, puta, eu acho que eu consigo fazer isso. Então Uhum. eu vou continuar e vou investir em mim nesse segmento. E aí foi natural, né? As pessoas, mesmo jovem, mas responsável, né? Sempre procurando fazer cursos, né? Que tinha disponível na época para essas coisas. Eu acabei sendo convidado para ser o gerente da corretora, o diretor da corretora, né? Depois fui convidado para ir para uma corretora internacional, Aham. e aí ajudei a estruturar a parte do pregão dessa corretora, depois a mesa de câmbio, na época eu falo câmbio, mas o produto principal é sempre dólar, né? Uhum. Dessa mesa, e opera swap, e opera balcão de taxa de juros, e opera título público. Então, eu fui, de alguma forma, colaborando para a evolução, né, dessas mesas, e fui convidado para ser o diretor responsável da corretora, diretor superintendente, presidente da corretora. Aham. E foi bom porque assim, as pessoas tinham em mim aquele que já passou por aquilo, aquele que tinha propriedade em sugerir ou muitas vezes ter que ser o juiz em determinado circunstância, né, de quem está certo, né, Aham. mas com propriedade, por ter passado. Então a minha carreira foi montada em cima dessas experiências, né, que Uhum. validaram as minhas decisões, que chamou a atenção e eu tive os convites. O último case, né, de sucesso foi ter passado pela Semicapital Market e ter trabalhado 19 anos e meio, Uhum. né? Os últimos 15 anos como responsável da operação no país, né? Perfeito. Então, esse acúmulo de experiências também te levou para esses Me outros validou para caminhos. que eu pudesse, né, fazer o que eu faço, né? E nesse intervalo, colaborando com a Bolsa. Eu acho que você vai perguntar, mas eu antecipo, né? Qual foi minha colaboração? Desde lá de trás, quando a gente saiu da desmutualização para ser uma empresa, a gente precisava, como é que serão os acessos, né, Uhum. dos novos entrantes, né? E aí foi pensado, né, e aí foi criado o plano de qualificação, que é o PQO, né, para que o pessoal tivesse, né, ali exigências mínimas, né, de qualidade para poder atender, né, de Sim. maneira decente os clientes, né, porque como você passou rapidamente da globalização, você já tinha, né, um pessoal aí grande, né, sofisticado, Uhum. né, como cliente. Então foi aí também teve a minha colaboração, né,
estava numa corretora grande, né, com grandes sugestões, então é natural que a Bolsa, né, me ouvisse e que eu colaborasse com o PQO. Depois disso, né, e a Bolsa sempre teve câmaras, né, eu participei bastante tempo da Câmara de Assuntos Operacionais, né, até recentemente, 2 anos talvez, eu deixei de participar porque fazendo outras coisas minhas, né, e não tão diretamente na Bolsa, então eu cedi minha vaga para alguém que tivesse, né, mais atuante, né, e sempre pode colaborar mais do que eu. Mas além disso também, depois da desmutualização, a gente tinha, né, uma verba e sempre destinou um investimento para o terceiro setor. Né? Isso era feito quando as coisas eram mutualizadas. Quando isso mudou, foi pensado e foi construída uma associação, e da qual eu sou e faço parte de um comitê, né? Eu e mais 4 pessoas. Então eu tenho esse outro chapéu na B3, né, como membro do comitê da associação da B3, que é um negócio que para mim é empolgante, até assim, é um orgulho, né? É uma forma de devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente teve a oportunidade, né, de ter, né? E isso me traz muito orgulho. Muito legal. E indo aqui para o nosso final de conversa, a gente queria saber alguma experiência, algum projeto específico que te marcou, um case de sucesso, algo que te deixe com brilho no olhar, que te deixe emocionado. Olha, assim, profissionalmente falando, né, além de gerir pessoas, que eu acho que eu acabei me profissionalizando, em gerir muita gente, né, eu tenho 2 coisas que eu podia aqui dentro do contexto funciona. Primeiro, eu sempre gostei de contratar muitas mulheres, muito lá de trás, né. Eu tinha uma brincadeira que as mulheres faziam melhores que os homens um montão de coisa, né, e ninguém acreditava. Mas hoje o pessoal acho que já percebeu que faz sentido. Então eu apostei muito nisso, né. A outra, já indo para um lado mais técnico, como eu tinha vindo do pregão e tinha aquele skill de querer operar volume, né, ter velocidade nos fechamentos, consequentemente me distanciar do meu concorrente, eu quis, quando foi montada a mesa, né, e eu apliquei isso na mesa de título público, trazer todos os clientes ao mesmo tempo, né, para a mesa, né, imitando um pouco o que eram os fechamentos e os leilões que tinham lá no pregão. A gente chamava de call. E eu fiz isso na mesa de título público. Tentei copiar um pouco como a gente fazia no pregão na parte de juros, que eram os DIs, aplicando numa mesa de título público. E deu super certo. E a gente se tornou a maior mesa e ficou muitos anos ser o maior market share, né, do mercado, né, fazendo título público no balcão dessa maneira. Então me orgulho bastante, né, de ter colaborado. É claro que eu não fiz isso sozinho, eu estava capitaneando isso, dei muitos inputs, né, era o time da época, colaborou bastante para isso, mas a gente ficou reconhecidamente assim, no mercado como a corretora que tinha o maior volume de título público de balcão da época, e isso ficou por muitos anos, ao ponto de eu ir ao Banco Central a sugerir de liderança, eles me ouviam, ia ao Tesouro, eles ouviam bastante quais eram as ideias e o que eu achava sobre o tema. Qual que era a corretora? CM Capital Markets. Ah, sim. Perfeito. Nossa, interessante. E você podia compartilhar com a gente alguma história, assim, algum caso, alguma curiosidade que impactou a sua vida e a sua carreira durante esse período que você esteve na Bolsa? Nossa, difícil, são muitas, né? É difícil escolher, né? É difícil escolher, né? Eu acho que eu tive uma grande oportunidade, né? E aí eu devo ao pessoal que veio da Europa, da CM Capital Markets, de ter, sei lá, observado e ter descoberto que um cara jovem brasileiro, né, dentro das suas ideias lá, que em tese era inovadora, né, que conversava um pouco do que já tinha acontecido nos Estados Unidos, na Europa, de eletronificação, de como as coisas podiam ser feitas, tivesse palco, que pudesse ser ouvido e que mais, né,
que pudesse ser o cara que ia dirigir a empresa local, né, no Brasil. Então, acho que esse momento foi um negócio assim marcante, né? Eu lembro de um espanhol me perguntando, não sei, que foi curioso, e a pergunta era simples: Everaldo, você já errou? Eu falei: nossa, Tomás, eu errei bastante, cara. Se você tiver tempo aqui, a gente vai gastar umas horas. Ele falou: isso é importante, né? Porque, dado pouco tempo que a gente te conhece, vem observando, você não costuma errar muito. Eu falei: é porque eu aprendi, talvez, com os meus erros, né? Mas sim, já errei bastante. Então, eu acho que esse momento foi um negócio assim, que para mim que ficou marcado, né? E sempre, assim, fui apoiado pelo chairman e o grupo CEO da época, né? Que é brasileiro, mas mora na Europa a vida inteira, e que botou ficha e que acreditou nos meus conceitos. Então, assim, acho que esse foi um momento marcante profissional na minha vida, porque já estava mais maduro, né? O mercado já era grande, né? O nível de dificuldade era grande, a corretora estava em destaque. Como é que um jovem poderia lidar com tudo isso, né? Bacana, muito legal. E por último, a gente quer perguntar para você o que você acha desse projeto do museu, desse projeto de coletar essas entrevistas, qual que é a importância de preservar e de divulgar essas memórias do mercado? Olha, eu acho que, se não a mais importante, tá na lista das 5 mais importantes, né, do negócio. Porque você pensa, né, onde é que eu busco informação para, né, eu brinquei agora, né, eu não preciso cometer o erro que alguém já cometeu, é só eu prestar atenção e estudar, né, mas onde é que eu vou buscar a base científica para isso, né, por exemplo, né? Outra coisa é você tentar, no caminho de melhorar, né, eu preciso entender como as coisas funcionam, como elas funcionaram. Também onde eu vou buscar tudo isso, né? E você não pode esquecer das pessoas que fizeram, que passaram, para eu poder fazer o que eu fiz, mesmo lá muito jovem. Né, o pessoal da Bolsa já tinha muito tempo, a Bolsa deve ter 130, 100 anos, né, entendeu? Foi o que eu me perguntei, como é que, quando eu abri a corretora, a gente fazia futuros financeiros e não fazia equities, né? Isso tinha 100 anos de bolsa. Falei, como é que eu vou lançar uma corretora depois de 100 anos que tudo foi feito, né? Como é que eu vou ter sucesso com isso? Então, assim, é muito importante o trabalho de vocês para a gente saber como as coisas, né, se originaram, né? De onde partiu, como eram feitas, né? Eu brinco que a gente tem tudo eletronificado hoje, mas ela partiu de uma base, né? Se você tem um conceito, você consegue, né, transportar isso para uma programação, algum algoritmo, né? Então, é de extrema importância. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua participação. Obrigada por contribuir com as suas histórias para o nosso programa de História Oral. O prazer foi meu. Obrigado. Estou inteiramente à disposição, né, no que vocês precisarem.